Desboletizei e derruba o mínimo existencial. Vem comigo saber como é que isso pode mudar a sua vida financeira depois da vinheta. Qual é o mínimo que você precisa para viver? Você tem consciência, clareza de quanto você e a sua família precisam para viver efetivamente? Pois é. Quando foi sancionada a Lei do Superendividamento em 1º de julho de 2021, tinha lá uma letrinha miúda dizendo que o mínimo existencial ia ser regulamentado por um decreto. E aí, o pessoal achou, na época, lá o legislador, que 25% do salário mínimo dava. E depois veio outro e falou o seguinte: olha, R$ 600 está bom para as pessoas, o mínimo para viver. Só que não contemplaram uma série de coisas, e eu vou falar isso aqui para você. Eu sou Daniele Nunes, advogada e mediadora, criadora e fundadora do programa Desboletizei, para tratar e prevenir o superendividamento do consumidor brasileiro que contraiu dívidas de boa-fé e perdeu a capacidade de pagamento. Desde que essa lei foi sancionada, eu venho trabalhando junto com uma equipe especializada para demonstrar, através do nosso plano de pagamento, que o mínimo para viver ele está baseado em 3 pilares. Enquanto a pessoa ganha, quanto ela deve, quanto ela precisa para viver a partir da descrição das despesas básicas ali daquele grupo familiar. Então, a gente estrutura isso e bota num plano de pagamento. Mas antes de eu ir mostrar, vi aqui, eu trouxe, eu separei uma coisa aqui bacana, eu vou mostrar uma decisão para vocês, para mostrar que é possível a gente considerar isso ao invés dos R$ 600 que está em vigor e que, na verdade, já está sendo questionado há muito tempo por alguns órgãos e pela gente também. E tem magistrados que não concordam, porque já tem um entendimento do que é a dignidade da pessoa humana, tem uma visão constitucional, já tem uma visão diferente, e eu não estou dizendo que é uma visão emotiva, não, é uma visão mesmo jurídica da coisa, do que significa esse mínimo para a pessoa viver com dignidade, resguardando ali o mínimo para a pessoa. Então, nós, do nosso plano de pagamento do programa de Boletizei, a gente desenvolveu uma tese na qual a gente vem trabalhando em todo o Brasil. E alguns magistrados que se debruçam sobre isso um pouco mais, eles conseguem identificar ali uma coerência no nosso plano. E essa decisão aqui vai mostrar isso para vocês. Mas antes, vou pedir para você, se já está curtindo aqui, para deixar o seu joinha, para deixar um comentário também, caso você queira já aprofundar a conversa, trazer aí alguma pergunta que a gente vai ter prazer de te responder. Às vezes pode ser tema até de um próximo vídeo. Deixe sua sugestão. Compartilhe com alguém que você sabe que pode precisar desse conteúdo ou que você vê que está batendo cabeça tentando sair do endividamento e não sabe mais o que fazer. Porque, pessoal, vou falar aqui. Tem horas que você está tão endividado, mas está tão endividado que só negociar e repactuar administrativamente com o banco não dá mais. Você precisa, de fato, de um remédio jurídico. E por isso que você precisa encontrar uma mão de obra especializada que saiba do que está falando e fazendo, que já está no campo de batalha há muito tempo, ou seja, não tem tantos anos assim que a lei foi sancionada. Ela igualou todo mundo que opera nesse segmento. No entanto, nós estamos ali, ó, no fronte direto, mesmo tomando algumas cabeçadas, algumas decisões não muito favoráveis. Lá em cima, a gente está aguardando o STJ divulgar, perdão, o STJ julgar o pedido de inconstitucionalidade desse mínimo existencial de R$ 600. Agora eu vou botar aqui na tela para vocês a decisão que eu vou comentar. Aí vai ser bem rápido, bem intencional, mas para vocês verem que é possível. Ó, já está aí na tela. Olhem comigo. Vocês estão vendo aqui no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a gente teve ali uma decisão que falou sobre exatamente a questão da elaboração do plano de pagamento, na forma prevista pelo artigo 104b, parágrafos 3º e 4º do CDC, do Código de Defesa do Consumidor,
que tem que ser nomeado, está lá na lei do superendividamento, que tem que ser nomeado um administrador judicial, ao qual caberá apresentar as respostas aos quesitos apresentados pelo juízo. O juiz vai lá e fala: eu quero essa informação aqui, eu quero tal coisa, os contratos, vamos integralizar tudo aqui para a gente poder ver. Então, eles vão pedir, vai ter essa fase durante o processo, tá bom? E aí ele fala aqui, bem como apresentar um plano de pagamento. Lembra que eu já falei aqui? O plano de pagamento ele tem uma estrutura para apresentar. É como na falência das empresas. Você está devendo, mas você vai falar: olha, pessoal, eu estou numa situação aqui, eu quero pagar todo mundo, mas eu posso pagar aqui, um pouquinho para o outro. E a gente faz um cálculo nesse plano de pagamento, distribuindo percentualmente o quanto que o consumidor pode pagar pelo montante ali daquela dívida ao seu credor. Então, é uma ação, um detalhe, essa ação é uma ação em que é a única ação no Brasil hoje que você pode trazer todos os seus credores num único procedimento para conversar. Então, ao invés de você entrar com uma ação contra o banco Y, o banco X, o banco Z, o banco A, o banco tal, você entra com um único procedimento. Isso também traz uma certa economia processual. Pena que ainda nem todos os tribunais estão enxergando o benefício com a lei do superendividamento no processamento e no julgamento dela. E às vezes entendendo que deveria ser por outra via. Só que isso aumenta a quantidade de processos que eles têm que julgar, que eles têm que olhar, que eles têm que é o serventuário ali manipulando. Então, é por isso que a gente está posicionado. Aí vocês veem ali, bem como integrar a quitação das dívidas no prazo máximo de 5 anos. Lembrando que a lei do superendividamento fala que você pode pagar suas dívidas até 5 anos. Então, a gente faz o nosso plano de pagamento aqui no escritório todo em 5 anos. Vai ter hora que tem um. Eu já fiz uma audiência. Eu já fiz uma audiência que um banco riu, a advogada do banco deu risada, porque era R$ 18 a parcela, 60 vezes da dívida do meu cliente. Só que eu cheguei para ela, falei, nem me abalei, falei: doutora, a gente usa o critério da lei de 60 meses. Se sua instituição tiver uma conta proposta que caiba no bolso do no meu cliente, tá tudo certo. A doutora pode trazer que a gente negocia, a gente vê, até porque às vezes nem todas as instituições trazem proposta naquele momento e começa a receber o banco, que é esperto, e vê ali que o consumidor já está apertado e ele já quer logo garantir o recebimento dele. Então, a gente consegue, às vezes, aumentar o valor da parcela que está sendo oferecida no plano de pagamento na fase negocial. Lembrando que o plano de pagamento é para poder trazer essa estrutura aí. E a lei, o procedimento, né, o processo de superendividamento, ele tem duas fases. A primeira fase é a da conciliação, é uma fase negocial, em que a gente apresenta as nossas propostas. E muitas instituições acham que, e juízes, inclusive, acham: como é que é? Só vai pagar isso? Gente, é uma fase negocial, alô, vamos estudar um pouco, entendeu? Vamos estudar um pouquinho, eu sei, vamos querer, né? Como a minha filha fala, vamos querer estudar um pouquinho. Negociação não é essa coisa da barganha, a gente traz ali com elementos fundamentados como a pessoa pode pagar e fala: olha, a gente tem isso aqui nesse momento. E é uma fotografia do que a pessoa exatamente pode pagar. Depois a gente vai tentando cortar uma coisa aqui, outra ali, e criando, fazendo essa dança da negociação, que é os princípios, inclusive, que eu adoto de Harvard de negociação, para a gente poder caminhar para uma repactuação saudável. Não adianta fazer hoje, como acontece, que o consumidor vai à instituição, o gerente vai lá: vou fazer aqui, tic-tic-tic, no computador, digita lá e fala: olha, paga tanto assim, vou te dar um dinheiro aqui, um troco, vou fazer assim, assado. A pessoa paga 3 parcelas e daqui a pouco não consegue mais. Levanta a mão aí, com quem aconteceu isso? Quem nunca? Começa a fazer, daqui a 3, 4 meses não consegue mais pagar. Então, no que tange, aqui voltando para a decisão, no que tange ao presente caso,
constata-se que o autor indicou de forma voluntária, ou seja, nós já fizemos um plano de pagamento de forma voluntária, em seu plano apresentado às folhas 68, o valor mensal de R$ 3.620,70. Essa daí é a margem que o cliente tem para poder distribuir entre os seus credores nesse processo aqui, referente à sua renda salarial líquida. Ou seja, a gente pega ali o salário da pessoa depois dos descontos obrigatórios que tem imposto de renda, alguma contribuição que ele tem que fazer para a fazenda que o remunera, às vezes um plano de saúde institucional, enfim, os descontos obrigatórios, e aí vê ali. Se eu retirar todas as parcelas de dívida, de empréstimos, tudo, fica aquele salário líquido ali da pessoa que é para distribuir proporcionalmente entre os seus credores. E aí o juiz viu que como possível de ser considerado na referida repactuação. Reconheceu esse valor. E mais adiante, que aí foi, ó, cereja no bolo, é isso? É azeitona na empada? Adoro, muito bom, hein? Olha que delícia isso, um trabalho bem feito, bem estruturado, bem fundamentado, coerente. O juiz viu ali toda uma coerência na documentação, como a gente fala, no arcabouço probatório, e aí decidiu inteligentemente, e outros magistrados, alô, magistrados do Brasil, fiquem atentos. Se você é secretário de algum juiz assistente, está assistindo esse vídeo, pega essa daqui, pega a visão, porque vocês podem fazer uma grande diferença na vida das pessoas que estão aí batendo na sua serventia, precisando de uma repactuação para restaurar a saúde financeira e mental, porque vocês sabem muito bem disso. Então, ali, ó, de forma específica, ao presente caso, fixo o mínimo existencial o valor de R$ 2.031, o qual deve ser preservado para o custeio de despesas essenciais do autor e seu grupo familiar. Esse valor de 2031 pode tirar aí da tela. Esse valor que está aí na decisão para custear as despesas essenciais do autor e o grupo familiar é o quê? É o mínimo que a pessoa precisa para viver. Esse é o mínimo real que está garantido em sentença. Por isso que a gente precisa, quando recebe você, advogado, você que está querendo trabalhar com isso, colega, vocês precisam fazer um levantamento, um estudo, um formulário, como a gente faz aqui no programa de Boletizei, um processo seletivo. Quem já passou pela gente aqui, e a gente não aceita todo mundo, porque eu vou falar isso depois muito, muito aqui, vou trazer essa inteligência para você. Mas aqui o juiz reconheceu, por quê? A gente junta todos os comprovantes de despesa, a gente mostra ali que aquilo dali é o mínimo do mínimo, o mercado básico, a farmácia, um combustível ou um transporte, o aluguel, a luz, a água, o telefone, enfim, isso que eu já listei aqui para vocês. É o básico que o consumidor precisa para viver. Então, não é um valor aleatório de R$ 600 para todo mundo no Brasil inteiro e todos os tipos e grupos familiares. Ministro, se o senhor está reticente em derrubar esses R$ 600, entregue e confia. Tem profissionais competentes olhando isso. Chama o nosso perito contador para conversar. A gente já se habilitou com uma amicus curiae na DPF. A gente está aguardando somente Vossa Excelência julgar logo a inconstitucionalidade desses R$ 600. Eu entendo que teve uma boa intenção lá em resolver logo e trazer a eficiência e a aplicação da lei. Porque a lei do superendividamento, a 14.181 de 2021, ela é muito boa, mas ela precisa se aperfeiçoar? Precisa. Tem algumas coisas nela que precisam dar uma melhorada? Precisa. Mas ela não é de todo ruim, ela só precisa ser bem aplicada. Os magistrados abrirem os olhos para como esse juiz aqui, e a gente já teve também em outro estado, nosso plano de pagamento aceito, que trouxe economia para o Estado, diga-se de passagem. O magistrado foi feliz, foi muito, muito bem na decisão de primeiro grau, ao acolher o nosso plano de pagamento, que é feito por um perito contador do escritório,
um profissional com mais de 25 anos de experiência, e que pega, faz toda uma fundamentação no laudo e mostra. E ali dá para o juízo, né, com o conhecimento que tem, olhar e falar: tem coerência ali dentro de todos os princípios para ele poder julgar inerentes à atividade da magistratura, ele decidir como esse outro magistrado, ou seja, só esse magistrado ele é doidinho, ele não tem cognição suficiente para ver que aquilo dali tem uma coerência técnica para ele poder julgar e adotar. E aí é isso, aconteceu de que os bancos, obviamente, não gostaram, mas é possível a gente fazer, a gente está conseguindo já mostrar que o mínimo existencial de R$ 600 ele precisa ser derrubado para ontem, ministro, para ontem, porque está prejudicando a aplicação da lei 14.181 de 81. A gente tem milhões de pessoas no Brasil falidas financeiramente e emocionalmente, porque ter dívidas não é somente um prejuízo para o bolso, para as finanças, é um prejuízo para a mente das pessoas, aumenta a falta, o vício em jogo, falta no trabalho, que eu digo, né? O absenteísmo, aumenta, as pessoas têm baixa produtividade no trabalho, você tem uma série de outros impactos sociais, econômicos, a gente diminui o consumo. Se diminui o consumo, não adianta o governo ficar aí soltando um montão de dinheiro, de empréstimo, que é para quê? Para as pessoas continuarem comprando. Só que daqui a pouco elas vão engordar a fila, a curva do endividamento que está ficando já gritante no nosso país. Nunca antes na história do nosso país a gente teve um nível de consumidores tão endividados, inadimplentes ou com número de boletos em aberto junto aos órgãos de proteção de restritivo, cadastro restritivo de crédito. A gente nunca teve indicadores tão ruins. Pô, gente, está na hora de acordar. Eu sei que vocês têm que manter bancos, vocês têm que manter a lucratividade, mas vocês vêm batendo recorde em cima de recorde, matando o seu cliente aos poucos. Pô, dá para vocês continuarem bilionários como vocês estão, sem vocês precisarem fazer o que vocês estão fazendo com as pessoas. E não é uma visão romântica, isso daqui é uma visão coerente, essa decisão que eu trouxe e compartilhei. Até porque vocês sabem muito bem que dá para a gente poder fazer uma análise do comprometimento global do consumidor. Dá para fazer uma análise antes de sair soltando dinheiro. Olhar a taxa de esforço, como tem em Portugal, como tem na França, em outros países, a taxa de esforço desse consumidor, se ela já está muito topada, para você sair largando o dedo e dando dinheiro, só olhando o contra-cheque e se ela está com o nome negativado ou limpo. Vocês sabem muito bem que tem pessoas que vão girando o cartão de crédito e girando um monte de dívida para poder manter o nome limpo e continuar vivendo do crédito. A pessoa não vive do salário dela há anos, ela vive de crédito. Isso é bom só para vocês. Então, a gente está aí com a balança não só da justiça desequilibrada, mas da vida também. Na ordem sistêmica, isso não está legal, isso não é próspero, isso faz com que a nossa nação, ela, ó, na verdade, ó, está indo lá para baixo. Pessoal, eu sou Daniele Nunes, fundadora do programa Desboletizei. Foi uma honra aqui estar com vocês hoje. Estou sozinha hoje, vocês viram? Notaram? Hoje o Pecote não está comigo, não. Hoje eu que dei conta aqui da bancada do Jornal Desboletizei sozinha, para trazer para vocês essa decisão, mostrar que é possível, sim, aos magistrados decidirem diferente, adotarem a repactuação mediante as provas. Peçam provas, Vossas Excelências podem pedir provas. É possível pedir para que as partes juntem mais documentos, os bancos juntem os contratos que eles omitem dos consumidores no extrajudicial, levando com que mais pessoas tenham que se socorrer do judiciário para resolver algo que administrativamente não está sendo feito. Então, eu sei que é um trabalho, é uma luta aí que a gente está seguindo, mas eu tenho
uma postura de vencedora. E todo mundo que está comigo vibrando na prosperidade sabe que juntos somos mais fortes e você não é as suas dívidas. Siga, compartilhe e entre lá no nosso WhatsApp 999 277171. Programa Desboletizei. Um beijo, até a próxima. Obrigada. Curta, compartilhe nosso conteúdo, acesse os outros vídeos que nós estamos colocando aqui no canal, veja as informações sobre a lei do superendividamento de quem está no campo, realmente atuando com as ações na defesa do consumidor superendividado. Curta, compartilhe